vencer os conflitos familiares. Eu não sei se você recordou aí, mas o motivo do conflito é que o pai de Jacó tinha 2 mulheres. E com essas 2 mulheres ele teve, mais as concubinas, ele teve lá 12 filhos. Mas a mulher que ele amava de fato, ele teve apenas 2 filhos: José e Benjamim. E justamente por esse contexto complicado de família, uma família normal, o conflito já acontece. Você imagina nessa situação aqui, onde nós temos 4 mulheres, 12 filhos e uma situação terrível para harmonizar tudo isso. Jacó havia dado um presente especial para José, e o trato com José também era diferenciado. Isso gerou grandes ciúmes no coração dos irmãos, que planejaram um meio para acabar com a vida de José. Eles pensaram até em assassiná-lo. Porém, um irmão, querendo sobressair aos outros, falou: não, vamos dar um jeitinho aí, pensando ele de salvar José como escravo para o Egito. Irmãos maquinando o mal contra o outro irmão. Esse era o contexto. E eu quero te perguntar uma coisa: se você fosse alvo de tamanho ciúmes e injustiça, e comesse o pão que o diabo amassou, sendo injustiçado, julgado, chega a uma posição social tremenda, onde você tem uma autoridade agora sobre todo mundo, e aí de repente te bateram, que te venderam, e que fizeram injustiça contra você. Certamente você ia até babar de vontade de aplicar a sua vingança. Agora é a hora. Eu sou o governador do mundo, meu amigo. E de repente se colocam diante de mim os meus irmãos, aqueles que foram os malvados da história. Seria artístico o relacionamento com o pai. Talvez muitos falaram: se eu fosse José. Mas ele não faz nada disso. Mesmo tendo a oportunidade de aplicar a sua vingança, ele não faz. E ele não faz porque ele teme ao Senhor. E dentro desse padrão, desse modelo que ele nos apresenta para vencer os conflitos familiares, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: o entendimento de José a respeito da soberania de Deus o impossibilitava de ser vingativo, porque ele sabia que Deus, na sua grandeza e soberania, é soberano inclusive sobre os atos maus de todos os homens. Veja o que ele diz no verso 5 do capítulo 45. Depois dele ter já dito aos seus irmãos: eu sou José, irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por que ele disse para que os irmãos não se irritem e não fiquem com medo? Veja a sequência do verso: porque para a conservação da vida, quem? Deus. Quem está escrito aí, irmãos? Deus me enviou adiante de vós. Ele tinha um entendimento perfeito sobre a soberania de Deus. E ele diz então no verso 7 e 8: Deus, vós me enviastes para cá. E sim quem? Deus. E sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, para você resolver conflitos familiares, você tem que entender que Deus é soberano sobre a sua família, até quando dá tudo errado. Até quando você é alvo de ciúmes, de injustiça, de mentira, seja lá o que for, plena na soberania de Deus, inclusive sobre
situações difíceis de compreender e diante de ações más de homens que eram justos, crentes, que também eram ensinados a respeito do amor a Deus e da prática diante de Deus, que é o caso dos seus irmãos. Mesmo agora, depois de anos, ele estando em posição de autoridade, José não desprezou aquele que foi com a hora. Agora o pai morreu, agora José vai dar a vingança, agora José vai acabar com todo mundo. Eles voltam a tratar do assunto e José fala assim: pode ficar tranquilo, irmão, o pai morreu, mas eu não vou fazer absolutamente nada com vocês. Acaso estou eu em lugar de Deus? Querido, que entendimento fantástico sobre a soberania de Deus. Veja lá, capítulo 50, o verso é de número 19. A vingança pertence ao Senhor, que a justiça pertence ao Senhor, e que a Ele cabia tão somente depender da ação de Deus, mesmo em situações desagradáveis. Um rápido passeio pelo Novo Testamento nos apresenta esse entendimento. Eu vou ler aqui rapidamente, Tiago capítulo 1, verso 20, nos diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Iria a promessa da redenção que passava pela família de Jacó, a formação de Israel. Mas o entendimento pleno da soberania de Deus fez com que ele vencesse os conflitos, porque ele sabia que a sua ira não produziria a justiça divina. Gálatas, Paulo nos traz outro princípio nesse mesmo sentido, quando diz no capítulo 6, verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Fizeram mal com José, deixe nas mãos de Deus, o próprio Deus vai dar a paga, se não nesse mundo, no dia do julgamento final, porque nada ficará sem julgamento. José sabia disso, tinha um entendimento pleno disso. Paulo, em outro momento, em Romanos, capítulo 12, no verso 19, também diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aqui Paulo está aí citando Deuteronômio, a lei. É o Senhor que pertence à vingança, e o entendimento da soberania permitiu José suportar todas as situações difíceis que ele suportou, e mesmo quando tinha condições de aplicar a sua vingança, deixar esse assunto com Deus. Para você resolver conflitos familiares, irmão, você tem que entender que Deus é soberano sobre tudo. E mesmo se você for injustiçado, alvo de desamor, alvo de alguma injustiça, a sua vingança não vai resolver nada, a sua ira não vai resolver nada. Trabalhe em prol da vitória sobre o conflito familiar, como crente, como servo, como alguém obediente, temente, submisso ao Senhor. Se porventura alguém da sua família lhe fez mal, saiba que Deus, a vingança pertence a Deus. Não se coloque no lugar de Deus. Não queira ser mais justo que o Pai, mas tenha um verdadeiro entendimento sobre a soberania, e Deus mudará a sua história e resolverá o conflito familiar, porque é assim que ele fez também com José. A segunda coisa que nós podemos observar no modelo aqui, voltando aqui para Gênesis 45, que podemos observar na experiência de José, que nos ensina a vencer os conflitos familiares, além de um entendimento pleno a respeito da soberania de Deus, é a habilidade para resolver problemas. Irmãos,
resolver conflitos familiares é uma arte. Não é fácil, é preciso ter habilidade. Toda família tem alguém mais hábil. Seja numa perspectiva micro, pai, mãe, filhos, sempre tem aquele que tem uma palavra equilibrada, uma palavra de paciência, de paz. Alguém que sempre está com o extintor à mão para apagar os fogos. E num contexto um pouquinho maior, quando você envolve avós, tios, tias, primos, certamente sempre tem alguém com maior habilidade. Toda vez que eu penso nisso, eu tenho na minha cabeça algumas pessoas dentro da minha família, que eu sei que são aquelas que estão sempre ali com o extintor, pronto para apagar todo e qualquer tipo de faísca, nem que fogo seja. Mas independente disso, se você quer ser um instrumento para resolver conflitos familiares, você tem que começar a desenvolver habilidades para resolver o conflito. Você tem que fazer um exercício para começar a resolver os problemas e os conflitos. Nós sabemos pela história de José que ele tinha uma habilidade comprovada nos negócios. Ele soube como administrar as contas do Egito, a produção do Egito, a logística do Egito. Ele soube como resolver problemas administrativos e agora nos ensina como resolver problemas referentes a conflitos de relacionamento, em especial na família. Vamos ver como que ele fez isso. Antes, só para você lembrar, José estava com 39 anos nessa ocasião, quando ele reencontra os irmãos. Foi vendido por volta de 17. Então já havia passado 22 anos.